Vamos falar hoje sobre operações com raízes, tá? Operações com radicais. Tá? Aqui a gente vai falar sobre simplificação e o caminho inverso da simplificação, que é a introdução de um fator externo no radicando. Bom, vamos lá. O que é simplificação, então? Como que eu faço para simplificar esse radical? Logo que a raiz quadrada de 20 não é uma raiz quadrada exata. Bom, eu vou então pegar o 20 e vou fatorar o 20. Então eu vou pegar o 20, deixa eu pegar um outro canetão, e vou decompor ele em números primos. Logo, divide por 2 dá 10, por 2 é 5, divide por 5 é 1. Eu obtenho então 2 ao quadrado vezes 5. Então eu vou substituir o 20 por 4 vezes 5, ó, 2 ao quadrado vezes 5. Tá? Nesse caso, o interessante seria separar, para você perceber que aqui a gente está simplificando, tá? Então, 2 dividido por 2 é 1. Então, eu tenho 2 elevado a 1 vezes a raiz de 5. Mas eu não preciso fazer essa parte. Eu posso simplesmente daqui passar para cá. Então, eu tenho 2 raiz de 5 como resultado da simplificação da raiz quadrada de 20. Tá? Raiz cúbica de 24, mesmo esqueminha. 24, não tem uma raiz cúbica exata do 24. Então eu vou fatorar o número 24. Divide por 2, 12. Divide por 2, 6. Por 2, 3. Divide por 3, 1. Então logo eu tenho 2 elevado ao cubo, ó, 1, 2, 3, vezes 3 elevado a 1. 2 elevado ao cubo, 8, vezes 3, 24. Eu vou substituir o 24 pela expressão, tá? Então, eu tenho a raiz cúbica de 2 elevado a 3, vezes 3 elevado a 1. E aí eu vou fazer direto, ó. O que esse 3, na verdade, está fazendo? O expoente divide com o índice. É divisão? É divisível? É divisível. Então, o 2 sai do radical, 2 elevado a 1, e esse 3 não divide, ó, o índice dele, o expoente dele é 1. 1 divide com 3? Não divide, então é a raiz de 3 elevado a 1 mesmo, tá? Então fica 2 vezes raiz de 3, 2 raiz de 3. Bom, se eu consigo simplificar e tirar um fator para fora, eu posso fazer o contrário agora. Eu quero pegar esse fator e levar ele para dentro do radical. Então eu vou fazer o contrário. Quando eu tiro esse fator de dentro para fora, eu vou dividir expoente com o índice. O caminho contrário, então, é fazer o quê? É pegar o expoente dele e multiplicar pelo índice do radical. E aí eu consigo colocar ele lá dentro. Ok? Então, a gente tem a raiz quadrada de 2, 5. 1 vezes 2, então é 5 elevado a 2. 5 elevado a 2 vale 25, então eu tenho 2 vezes 25, que dá a raiz quadrada de 50. Então, simplesmente, é o caminho contrário da simplificação. Olha, se eu pegar a raiz quadrada de 50 e fatorar ele, decompor em fatores primos, eu vou chegar aqui, ó, 2 vezes 5 ao quadrado, que é 25. Aí, se eu simplificar, pegar o 2 e dividir com o 2 do radical, do índice, eu consigo tirar ele para fora. Eu simplifico. Então, o caminho de volta aqui é a simplificação. Quero introduzir o 2 aqui dentro. Então, o expoente do 2 é o 1, que multiplica com o índice 3, tá? E aí, eu tenho a raiz cúbica de 5. Eu sempre costumo copiar sempre primeiro o que já está. E agora eu vou introduzir. O 2 entra, o expoente multiplicou, 2 ao cubo. 2 ao cubo vale 8. 5 vezes 8. E 5 vezes 8 é 40, raiz cúbica de 40. Então, se eu simplificar, quero simplificar a raiz cúbica de 40. 40, fatorei ele, decompor em fatores primos. Chega aqui, ó. 2 ao cubo, 3 divide com 3, dá 1, volta a ser esse. Bacana? Então tá. Adição e subtração de raízes envolvendo radicais. Aqui tem que tomar muito cuidado. Porque dá uma vontade tremenda de escrever isso aqui, ó. E não é esse resultado.
Não é esse resultado, tá, gente? Bom, não é, professor? Não é raiz quadrada de 480. Então, vou te mostrar. Como que eu faço isso? Bom, a raiz quadrada de 20, gente, nós já simplificamos. Nós temos que simplificar esses radicais. Então, ele já está pronto, ó. Foi feito aqui. Ele é 2 raiz de 5. A raiz quadrada de 500, eu vou fazer diferente. Eu vou fazer assim, ó. Eu vou decompor ele assim, ó. Raiz quadrada de 100 vezes 5. 100 vezes 5 não é 500? Sim. Eu posso separar. Eu tenho uma propriedade da divisão, que foi gravado no outro vídeo, que eu posso separar a raiz quadrada de 100 vezes a raiz quadrada de 5. Vou colocar aqui até um parênteses. A raiz quadrada de 100 vale quanto? 10. Então, esse aqui é 10 raiz de 5. Menos 2 raiz de 5. Isso aqui, para nós, é como se fosse assim, ó. Presta atenção. 10x menos 2x. Quanto que é 10x menos 2x? 8x. Então, quando que eu posso somar ou subtrair radicais? Quando eles têm o radical semelhante. E o radical semelhante é o mesmo índice do radical e o mesmo radicando lá dentro, tá? A mesma base. Então aqui, ó, 10x menos 2x não é 8x? Então, 10 raiz de 5 menos 2 raiz de 5 vale 8 raiz de 5. Fechou. O resultado é aquele. Bacana? Bom, raiz cúbica de 40 mais a raiz cúbica de 625. A raiz cúbica de 40 está pronta, ó. Se eu simplificar a raiz cúbica de 40, é na verdade 2 raiz cúbica de 5. Então, não vou fazer de novo. Já está pronto aqui. Tá? A raiz cúbica de 625, nós vamos, então, decompor os 625. Então, vamos lá. Divide por 2? Não. Não é par. Divide por 3? Não. Por que não, professor? Porque a soma aqui, ó, não é um múltiplo de 3. Aqui eu tenho 8 e 5, 13. 13 não divide por 3. Logo, 625 também não divide. Bom, então divide por 5. 5 dá 125. Divide por 5 de novo. 25. Divide por 5 de novo. 5, 5, 1. Então, isso é 5 elevado a 4. Mas não adianta eu escrever 5 elevado a 4 ali. Por quê? Porque 4 expoente não divide com 3. Então, eu vou escrever o 5 elevado a 4 na forma decomposta. Eu vou escrever assim, ó. 5 elevado a 3 vezes 5 elevado a 1. Ou apenas 5. Ali eu consigo simplificar esse cara aqui, ó. Esse expoente divide com o índice e sai, fica 5 elevado a 1 do lado de fora. Vezes a raiz cúbica do 5 que ficou. Somado, então, com 2 raiz cúbica de 5. E aí, o que a gente tem? O que a gente tem? Radicais semelhantes. Só assim eu posso somar. Então, é como se fosse 2y mais 5y. Ok? Então, logo, eu tenho 2 mais 5, 7. Repete o radical semelhante e fechou a nossa conta. Tá? Não pode somar 40 com 625. A gente soma os coeficientes da parte de fora, ó. É o fator externo que a gente soma. Por isso que a gente aprendeu a simplificar para obter esses fatores externos para somar. Professor, por que não pode somar então? Não pode somar porque não tem mesmo valor, gente. Tá? Aqui, ó. Se eu colocar aqui raiz quadrada de 2 mais raiz cúbica de 5. Quanto que dá isso? Resultado disso. Raiz quadrada de 2 mais a raiz cúbica de 5. Esse é o resultado. Não pode somar, não dá para somar. Isso aqui não tem como simplificar, aqui vale 1, aqui não tem como simplificar. Então, simplesmente, o valor é esse mesmo.